Os caixões estavam lacrados. No mesmo jazigo foram enterrados a avó materna, o menino de 13 anos, a mãe e o pai. No momento do sepultamento, homenagens e orações. Foi rezado, né, uma Ave Maria, Santa Maria, 3, 4 vezes. E aí bateram palmo, homenagearam e começou o enterro. O enterro foi neste cemitério em Rio Claro, no interior de São Paulo, onde mora a família de Andréia Regina Bovo. Ela tinha 35 anos, era cabo da Polícia Militar de São Paulo. Trabalhava na área administrativa da corporação desde 1997, porque sofria de um problema na coluna. Era uma excelente policial. O marido dela, o sargento Luiz Marcelo Pesseguini, entrou para a Polícia Militar em 1994 e estava desde 2000 na rota, a elite da Polícia Paulista. Ele completaria 41 anos na semana que vem. A vida continua, mas a lembrança, né? A família foi encontrada morta dentro de casa, no bairro da Brasilândia, zona norte da capital, no começo da noite de segunda-feira. Segundo a polícia, o filho do casal, Marcelo Eduardo Pesseguini, de 13 anos, é o principal suspeito. Ele teria atirado contra os pais, a tia e a avó, e depois se matado com um tiro na cabeça. Os parentes mais próximos do casal não quiseram gravar entrevista. Muito abalados, eles estão em estado de choque com o que aconteceu. A família não acredita na versão apresentada pela polícia. Um cara que tem 20 anos de polícia e não ia deixar ser atingido por uma criança, né? Incrível, né? Não dá para entender, né? Um caso desse, como uma criança de 12, 13 anos pode manejar uma pistola .40. Incrível. O delegado responsável por apurar o crime acredita que o menor tem arquitetado tudo. Ele elabora essa tese de acordo com os depoimentos colhidos na investigação. Tinha um plano, matar os pais durante a noite, quando ninguém soubesse, e fugir com o carro dos pais e morar em um local abandonado. Essa é a fala do menino com coleguinhas de escola. Ele disse isso: vou matar meus pais, vou fugir num carro e me esconder numa casa abandonada e serei depois um pistoleiro de aluguel. Isso que ele comentava com os colegas na escola. E a gente tem a imagem de como é que funciona esse jogo. O nome é Assassin's Creed. É uma série de jogos eletrônicos de ficção e aventura. É centrada numa batalha entre assassinos e templários ao longo da história da humanidade. Então, o menino era apaixonado por esse game aí. Com muita morte, muita violência. Eu queria, vocês acompanharam aí os familiares, né, do garoto, que ficam assustados e sem entender. E não, a verdade é essa, ninguém quer acreditar que foi o garoto. Apesar de tudo que a polícia tem apurado até agora, leve para essa evidência, para essa certeza. Mas ninguém quer acreditar, né, Eli? Tudo isso e executado os próprios pais e a família. Friamente. Friamente e depois tirar da própria vida. Nós, inclusive, colocamos essa questão hoje para o nosso telespectador. Há mais manifestações aí, Eli? Mais manifestações. O Alan diz que é falta de Deus no coração. O Erismar também diz que é falta de Deus. A Aline disse que foi terrível a prova de que Deus está voltando. O Marcos disse que esse garoto nunca teve Deus no coração. Muitas respostas parecidas. A Chaguinha também diz a mesma coisa, é falta de Deus. A Luana diz que fica imaginando o tamanho da mentalidade desse menino e o raciocínio dele para fazer tal coisa. E a gente fica mesmo assustado, espantado com tudo isso. Inclusive com a evidência da polícia que tenha sido ele. E para tentar ajudar a gente a entender o que acontece na cabeça de um garoto desse, 13 anos de idade, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o doutor Antônio Noronha, boa tarde, que é Beata, boa tarde, tudo bem? E o Miranda Neto, que é educador social, boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Obrigado pela presença dos dois aqui. Tem explicação, doutor Noronha? Tem. Tem explicação, sim. Não é a primeira vez que acontece isso, vai acontecer de novo.
Vai acontecer de novo? Vai acontecer. E não é a primeira vez. Teve o caso da Richthofen. Você vê que a Richthofen já era adulta, né? Teve o caso daquela menina de 16 anos aqui em Floriano. Madeu, eu queria só sair um pouco dessa visão pontual e vamos dar uma visão macro. Eu gostaria muito de fazer uma conferência, uma palestra na polícia. Por quê? Porque eu tenho muito pai de criança que é policial. E o policial, ele tem uma estrutura dentro da polícia, que é uma estrutura hierárquica de superiores e os outros graus e que tem que ser obedecido. Por exemplo, o coronel dá uma ordem para o subalterno, ele tem que obedecer porque faz parte da hierarquia da polícia. Porque senão não funciona. Senão não funciona. Aí eu digo para eles, olha pessoal, você é pai. Então você tem que, quando sair da polícia, você deixar esse personagem lá e chega em casa como pai. Tira a farda. Tira a farda. Porque em casa você vai ser pai. Não dá para trazer você, pai policial, e ser pai policial. Tá? Por quê? Porque à medida que ele faz isso, ele descaracteriza, ele não deixa o filho se desenvolver. Porque nós já temos a nossa cultura de sempre de considerar a criança um objeto em nossas mãos. Tá? Hoje, com os novos paradigmas, é que ninguém, a criança nem o jovem, está suportando mais essa coisa do controle, da superproteção, de tudo você dá para ele construído. Então, essa falta de diálogo. Nós não fomos treinados para dialogar. Nós fomos treinados no regime autoritário, inclusive que religioso, do qual eu tenho um manual que eu digo, você tem que obedecer esse manual e não pode. Ficar na linha. E ficar na linha. E aí o Papa agora disse um negócio fantástico, eu não sou muito ligado a Papa, mas ele disse assim, o jovem tem que reclamar. O jovem que não reclama, eu não gosto dele. O Papa disse agora isso, o Papa Francisco. Tá? Então faz parte do jovem ter que reclamar. Se ele não reclama, se ele não extrapola o seu pensamento, se ele não tem um local para desenvolver ideias, para se contrapor, ele guarda e fica igual uma panela de pressão. Um momento aquilo explode. E quando aquilo explode, qualquer explosão é fora de controle. E qual foi o caldo de cultura aí que gerou essa faísca na cabeça do menino? Eu não sei, vamos dizer, eu não conheço a gente está detalhes, distante aqui, mas os elementos que nós temos. Os elementos. 2 pais policiais. Arma dentro de casa. Arma dentro de casa. Aliás, que ele brincava. Que ele brincava e ele sabia mexer com a arma. A diversão dele era mexer com as armas. Ele sabia mexer com a arma e o pai deixava. Ele sabia dirigir. Sabia 13 anos e ia para a escola no carro. Ele sabia dirigir, o pai deixava. Ele era criado pela avó, então ele não era um menino que foi criado super protegido, sem limites, de satisfação do seu desejo, sem limitação de desejo. Tá? Como ele era sufocado, isso é uma hipótese, estou trabalhando no campo das hipóteses. Eu não conheço o dia a dia dele. Né? Os pais saíam para trabalhar, a avó cuidava dele em casa. Vó tem que ter muito cuidado, porque a tendência da avó é superproteger o neto. Então era um filho único, ele devia ser o reizinho do pedaço da casa. E ninguém sabe que revolta ele construiu, porque nós, Amadeu, nós somos resultado de 2 grandes linhas de formação. Uma é o material genético e o outro é o nosso circunstancial, de onde nós estamos vivendo. Então nós temos um potencial de amor e o outro de raiva, o outro de rejeição, de raiva mesmo. Então, dependendo de onde você foi criado, você pode usufruir mais o potencial. Se você é criado num ambiente de amorização, de construção de afeto, de diálogo, então a tendência maior é essa pessoa ser afetiva, essa pessoa ser um cidadão, é ser um homem. Né? O senhor quer dizer que esse garoto pode ter sido criado dentro de um quartel? Não. Dentro do quartel era dentro do quartel, porque o pai dele e a mãe dele eram policiais. Eu digo assim, com essa... Tá entendendo? O outro é o lado do potencial de negativo, que a gente chama o potencial de tanatos, potencial de morte, de destruição. Se ele é estimulado desse lado da violência, não é um desenho animado desse, esse jogo aí do game, não é esse jogo não ajudou ele, não é que vai fazer. O jogo pode ser um fator desencadeante, mas se ele fosse criado nesse outro lado do afeto, ele podia ver esse jogo 10 milhões de vezes. Nada. Hoje uma criança, tá, esse trabalho científico... Então, resumindo, foi a criação. A criação, mas aí tem outra hipótese, né, que é um menino que pode ser um psicótico.
Mas aí o pai não desconfia, não aí sabe? é que tá, você só pode saber do seu filho se você conversa com assim, ele. não é, doutor? Se você tem diálogo. Se você só manda, você não sabe que valor seu filho incorporou. Ele pode ter entrado também, que é a outra hipótese, de um surto psicótico. O surto psicótico, ele é como se fosse um filme. Ele entra num delírio e como se estivesse fazendo um filme. Como ele tinha esse desejo de ser pistoleiro, profissional... Disse que ia matar os pais. Disse que ia matar os pais, ele entrou nesse delírio e aí ia até concretizar esse delírio. E por que ele se matou? Aí ele faz parte do delírio dele. Ou caiu na realidade depois? Caiu na realidade depois, pode ser, faz parte do filme dele. Diga, Miranda. Amadeu, eu concordo com o doutor em partes. Eu acho assim, lá no Grave teve uma situação semelhante, mas não foi com revólver, foi com a faca. O adolescente, ele estava já muito irritado com os pais. E lá, Quantos anos? 11 anos. Mais novo ainda. Mais novo. E lá, o pai muito afetivo, a mãe também muito afetiva. E eu discordo do doutor quando diz que o jogo, ele não atrai. Atrai sim. Se você perceber esse jogo aí, ele sempre dá a vitória. O game, ele sempre dá a vitória para quem está jogando. Mata. E aí essa vitória é para quem? Para quem mata mais? Para quem mata mais. Então, aquela ânsia dele é que aquilo dali é uma vida real, uma naturalidade. A adolescência, Amadeu, hoje a infância, ela tem muito acesso à tecnologia. Né? As redes sociais, os games. Só para você ter ideia, tem um jogo pior do que esse aí agora. Qual é? Tem um que você entra em conferência com outra pessoa até de outro estado. Né? Então, a situação hoje, voltada para a questão da criança, Amadeu, é a falta de limites que os pais e o acompanhamento. Esse acompanhamento, aí onde é que volta? A questão de perceber se a criança tem algum problema assim entre ela guarda para ela. Porém, aí vem o papel das pessoas. Muitas das vezes dos tios, dos parentes mais próximos, dos vizinhos, dos professores, mas os pais às vezes não querem admitir. Nesse caso específico, Amadeu, me chama a atenção de 2 momentos. Primeiro, o menino já dirigia com 13 anos. Primeiro momento. Segundo momento, o menino tinha uma liberdade dentro do quarto, dentro da casa, onde a arma se encontrava. Então, quer dizer, o manuseio de uma pistola .40, ela não é tão fácil. Ela tem uma trava, essa trava, ela tem que ter um manuseio. Então, esse menino, ou ele estava começando, entre aspas, a gente não está lá para saber, sendo instrucionado ou não. Porém, hoje na internet, é a coisa mais fácil do mundo você saber manusear uma arma. Entrou, ensina. Ensina. Então, a nossa preocupação, Amadeu, é porque os pais, eles se acomodam. Olha como é que está o contrário agora. Quando o menino vai para a escola, tira nota boa, participa de esporte, isso, pronto, o pai acha que ali tá beleza. Não procura o diálogo. E aí o que acontece? A criança vai guardando para si. Por exemplo, tem um filho de um amigo meu que a semana retrasada, ele pegou a moto de propósito, né, e quebrou a moto toda. Quebrou a moto do pai toda. E aí o pai, sem saber por que ele estava fazendo aquilo. De repente eu fui conversar com ele e ele disse, tio, ele me chama de tio. Ele disse, tio, deixa eu dizer uma coisa pro senhor. O senhor já percebeu como é que os seus filhos lá na sua casa? Eu já vi como é que o senhor com o Asa, com o Teiro, com o Guilherme. E aqui em casa como é que é? Meu pai nunca tem tempo para mim. Meu pai nunca me leva para sair. Meu pai não cria uma situação para mim e muito menos me beija. Então, às vezes, essas coisas simples, a criança vai guardando, porque, olha o que disse o delegado. O coleguinha da escola já sabia. Então, eu discordo do doutor Noronha só nesse aspecto. Os games, Amadeu, as influências que as crianças estão trazendo para dentro de casa são fortes, sim. E muitas das vezes rompe aquele diálogo que existe com a família.